Eu sou a Marta e nós vamos fazer uma lancheira para as crianças carregarem aí, a gente, né, presentear com bolo, presentear com fruta, presentear com brinquedo. Então, é uma embalagem, ó. Eu escolhi essa daqui, eu fiz com esse tecido fofo de frutas, né? E aí dá pra, então, as crianças ou os adultos ou a gente, ou pro trabalho, né, levar o nosso próprio lanche, consumir menos material, né, material plástico por aí, essas embalagens. Eu vou fazer esse projeto com tecido inteiro, para que seja mais ágil aqui. Mas aí, tu sabe que tu tens, né, na nossa retalhoteca, ideias bem legais para unir todos os teus tecidos, chegar nessa medida e aproveitar aí todos os teus retalhinhos. Então, ó, eu vou precisar, para essa medida que eu escolhi para vocês, de 25 centímetros de altura por 20 de largura de tecido, 2 vezes, tá? O forro nós vamos deixar separado, por enquanto, e vamos ficar com o nosso tecido principal. Vamos precisar de 10 centímetros de velcro. O meu tecido principal, ó, eu vou abrir ele e vou dobrar ao meio. No sentido do comprimento, né? Porque eu quero marcar esse meio, tá? Então, tu pode frisar. Ó. Ou com ferro. Ou com a mão, como ficar bom pra ti. Marca o centro bem no meio pra gente colocar o velcro, tá? Então, nós vamos começar pelo velcro. Na parte de cima, vamos marcar entre 3 e 4 centímetros, tá, meninas? Não mais do que isso. Eu vou marcar 3. Aqui é o meu centro, onde eu marquei. E vou fazer o mesmo no outro tecido, né? Na outra ponta. Vou marcar o centro e os mesmos 3 centímetros. Então, meninas, ó, bem no centro do nosso tecido, na metade dele, nós vamos costurar o velcro no tecido principal, tá? Então, nós vamos fazer isso antes. O que nós vamos cuidar aqui, ó? Nós vamos cuidar que a frente da nossa embalagem, que no caso vem a ser essa daqui, ó, na frente da nossa embalagem, nós vamos costurar a parte durinha do velcro, né? A parte mais firme dele. Vamos separar. E a parte durinha dele nós vamos costurar aqui no centro, só no tecido principal. E vamos lá costurar. Se tu tiver dificuldade aqui, né, tu pode colocar aqui, ó, visualizar bem no centro, né? Pra costurar ele retinho, pode marcar aqui também. Risca com um giz que saia, com uma caneta que apague. Vamos ver se essa vermelha aqui tá escrevendo. Está, ó. Caneta fantasma é tudo na nossa vida de artesã, né? Faz ali a marcação e vamos costurar. Na frente, o que vai ser a frente da nossa embalagem, tá? Aqui, ó, se tu tem uma etiquetinha de aplicação, eu costurei aqui embaixo, né? E se tu tem uma etiqueta de bandeirinha, coloca numa das laterais. Ou podemos colocar aqui também, ó. Então, etiqueta de bandeirinha também pode ser colocada no final do velcro. E aí, a gente vai costurar a parte mais firme
velcro a gente costura com agulha normal, linha normal. Costura com pontos médios, não costura com pontos muito grandes, porque é uma embalagem que tu vai abrir e fechar. Para fazer um acabamento melhor, antes de nós encerrarmos aqui, ó, nós podemos levantar o tecido e puxar a linha da frente aqui para trás, né, e esconder. Passa por cima da outra costura, onde nós começamos, e retrocesso. Velcro é bem barato normalmente, né, e muito resistente também. Então, numa das pontas, que vai ser a nossa frente, nós vamos colocar a parte firme. Do outro lado, mesma medida, na outra ponta, vamos colocar a parte macia do nosso velcro. Tá aqui a minha marcação, para ficar bem fácil. Essa macia nem precisa riscar, porque essa macia dá até para alfinetar, né? A outra também dá, mas judia um pouquinho dos alfinetes, né? Então, essa daqui a gente pode colocar um alfinete e vamos repetir esse processo. Aqui eu não mudei nem o tamanho da agulha. É agulha normal, tá, gente? Só não costura muito rápido para não escapar de prender o velcro, né? Então, mas é rapidinho. Costurado nas duas pontas, a 3 centímetros, bem no centro, vamos dobrar. Aqui, pra gente não passar trabalho, eu tenho sempre aqui nas minhas coisas um retalhinho de manta ou de feltro, que eu coloco aqui, ó, na parte durinha, para eles não se grudarem e não me atrapalhar. Essa é uma dica bem legal também. Eu prendo ele aqui. No caso aqui da manta, né, eu vou colocar a parte mais lisa. Então, eu cubro ele aqui, ó, gurias. Pra quem trabalha com velcro, essa dica é bem legal, né? Porque quando a gente tá costurando, ele tende a se grudar, né? Fazer o trabalho dele e atrapalhar nossas costuras. Então, eu coloco um pedacinho de feltro ou de manta aqui. Vamos dobrar, encontrar, né, os dois lados. Então, vamos unir as duas pontas. Se eu fizesse essa dobra agora sem o alfinete, sem colocar a minha proteção, ele já estaria grudando o velcro em tudo. Então, aproveitem essa dica aí. Vou marcar aqui, dobrar ele bem no centro, bem parelhinho, e vou fazer o nosso cantinho. O cantinho já vou fazer nele e no forro. O cantinho, anotem aí, há uma medida boa para fazer essa nossa caixinha de leite é 4 centímetros, tá? Para quem não tem a régua, dá para fazer bem legal essas caixinhas de leite de uma forma bem simples. Pega um pedacinho de papelão firme e corta um quadradinho todo, bem certinho, de 4 centímetros, da medida que tu vai fazer aí. Faz várias réguas, anota o lugar e depois vem aqui com aquele quadradinho de papelão, coloca aqui, tu tem a tua caixinha de leite de uma forma bem simples, tá? Então, vamos riscar aqui. Vamos alfinetar aqui nessa dobra para não perder, para ninguém se movimentar, tá, gente? E no tecido do forro, aqui que eu escolhi tecido, vou fazer isso também.
desenhou a caixinha, sempre daquela nossa maneira fácil, né? Primeiro a gente costura, e depois na hora de cortar ela já tá toda facilitada. Vamos costurar até a caixinha, até o risco. Vou até a marcação e dou retrocesso. Eu tô fazendo isso com pontos pequenos, agulha normal, aqui no meu caso 11, porque eu tô costurando tecido 100% algodão, né? E com retrocesso sempre no começo e no final. E agora que nós temos tudo costurado, ó, fica mais fácil para eu cortar essa caixinha. Praticidade é tudo, porque ele não vai mais se movimentar, né? Porque eu costurei aqui, ó, costurei a lateral, vim até o risco, comecei no risco, vim até aqui, bem no risco, retrocesso no começo e no final, deixei uma abertura, ó, e vim até o final de novo. Com isso, agora quando eu cortar minha caixinha, os meus cantinhos, os tecidos estão todos firmes e não vão se movimentar. Lembrando aqui da nossa dica do alfinete, né? Tem dica? Sempre tem dica. Para não correr o risco de perder, de se passar aí, ó, coloca um alfinete bem na quina aqui da nossa curva, ó, e corta bem no risco, tá, gente? Ó, corta todos os cantos iguais. Cortou um no risco, corta todos, então... Tá? Essa dica do alfinete aqui, para quem é iniciante, é bem importante também. Ela facilita, ó. Quando a tesoura encosta, né, ela não segue. Sobraram aqui retângulos que vão lá para minha caixa. Ó, para a caixa dos tesouros. Agora, então, nós vamos unir, abrir aqui, ó, como um dinheirinho, abrir e unir costura com costura. A costura da lateral com a costura de baixo. Vamos encontrar as duas aqui, ó, isso é bem importante. Coloca uma das sobras de tecido para um lado e a outra para o outro, dando preferência a deixar a que tu dobra para lá, a que ficar em cima, né, que tu vai enxergar para controlar na máquina. Isso também vai facilitar para a máquina costurar ali. Repete esse processo em todas os cantinhos, né? Os dois cantos do externo e os dois cantos do forro. E vamos passar uma costura com retrocesso, ó. O mesmo pé de máquina que tu vai usar para um padrão, não importa que seja o meu ou o teu, ou esse tipo, ou esse modelo, importante é que tu mantenha o padrão. Com o teu pé de máquina que tu começou, tu faz todos para que ele se encaixe. Forro também. No forro aqui no tecido escuro é sempre mais fácil de enxergar, né? Abre, encontra a costura da lateral com a costura do fundo. E bora lá. Cuida aí para dobrar pro mesmo lado, né? Aqui, deixa eu ver se pro mesmo lado aqui para dizer. Ó, se desse lado eu dobrei
esse excesso de tecido para cá, do outro eu dobro também, tá? Para não distorcer aqui o trabalho, facilitar. E agora, então, vamos costurar esses cantinhos. Vamos colocar um pelo lado direito e o outro pelo lado avesso, né? E vamos vestir. Por isso é importante manter padrão de costura, tá, gente? Para que eles se encaixem bem direitinho. No meu caso aqui, eu vou virar o forro, desvirar o forro pro lado direito. Antes de fazer todo esse processo aqui, eu pego a nossa lateral que tá aberta, onde nós deixamos essa abertura, e já marco ela, tá? Para esse tecido ficar pode passar aí se tu tiver com o ferro ligado e passando, ou passar o frisador também, ó. Deixar ela bem marcadinha para facilitar depois na hora do fechamento, tá? Tudo que a gente puder facilitar, a gente adora. Agora, então, vamos vestir. Eu tô com a minha parte principal, ó. E agora eu posso tirar aquela minha dica show aí, né? Tirar aquele pedacinho que protegia o velcro, porque agora quando eu colocar o tecido, os velcros não vão se encontrar neste momento, né? E aqui a gente vai encontrar costura com costura de novo. As costuras das laterais, onde nós fizemos o nosso... onde nós formamos o nosso pacote, né? Ó, costura com costura. Antes de prosseguir, une as duas costuras, alfineta, e antes de prosseguir, tu já vai fazer uma conferência aí, ó, e ver se tá tudo certinho, né? Ó. Se tá tudo certinho, se ele tá encaixado. E vamos, então, passar uma costura aqui em toda a volta. É um tamanho bem grande, como nós falamos, de 20 centímetros. Não precisa nem ser uma máquina, né, que tenha o braço livre. Aquela é um tamanho bem grande. E vamos unir aqui, mantendo os tecidos bem juntinhos, tá? Tudo do mesmo tamanho, tudo padrão. Um pé de máquina. Passa por cima de onde tu começou e faz um retrocesso. E vamos desvirar. Puxar um para um lado e outro para o outro. E pela abertura que nós deixamos aqui no forro, nós vamos desvirar a peça. Buscar, ó, nós vamos buscar o tecido principal, tá, gente? Por causa do velcro, né? Então, primeiro traz ele, não tenta desvirar o forro primeiro, porque senão ele já começa a se grudar em tudo. Então, traz o tecido principal. Desvira. Confere se tá tudo costuradinho, direitinho. Sempre pode, né? Que ninguém é perfeito, então... Ajeita lá os cantinhos da nossa caixinha. Minha etiqueta. Confere, conferindo todos os cantos. Conferimos o do forro e tá pronto, então. Aqui dá para fechar com pontos invisíveis ou a mão costura, ou a máquina costurando bem no extremo, bem na margem aqui. Como nós vemos, inclusive, a maioria dos produtos industrializados. E aqui sim a gente aumenta o ponto da máquina. Se a gente fizer optar por esse fechamento à máquina, nós vamos aumentar o ponto, tá? Costurar bem na margem. Aqui tu vai costurar com uma linha da cor, né? Ou o mais discreta possível. Vou aumentar o meu ponto e eles são bem
bem na margem, tá? Ó, não tem uma sobra pra cá. Pega meio centímetro antes da abertura. Passa meio centímetro ou 2, 3 pontinhos que seja da outra abertura. Essa é na parte interna mesmo do nosso... Eu gosto de pontos invisíveis, tá, gente? Ó, então, fechei bem aqui na margem. E vamos colocar pra dentro o forro pra dentro da nossa lancheira. Costuramos, encaixamos e agora então vamos fazer uma costura de acabamento aqui. E tá pronta a nossa embalagem. Vamos rebater aqui uma costura e vamos, ó, nós vamos entender que ele não pode ficar tão lá pra baixo, porque nós vamos colocar aqui o lanche, colocar a nossa fruta, né? Deixa eu colocar aqui uma latinha de trufas. Ó. Vazia, tá, gente? As trufas já foram. Ó, então dá pra carregar aqui, inclusive com essa medida, um suquinho, uma fruta, um biscoito. E aí nós vamos então, ó, fechar aqui. Por isso a gente precisa deixar esses 3 centímetros, porque não precisa de velcro aqui, nós não vamos usar, ó. E vamos dobrar aí até que tu encontre. E o que faltou aí pra vocês, então? Somente, né, rebater essa costura que eu fiz aqui, ó, tá? Mas é importante rebater pro forro não voltar, né, meninas? Se eu puxar aqui, né? Então, pra não se separar, rebatam essa costura. Se vocês gostaram, façam bastante, presenteiem, vendam. Ó. Então, é uma medida e um produto super prático. E aproveitem essa dica. Comentem aí se vocês gostaram. Provavelmente, em se tratando de uma lancheira para crianças, a gente imaginaria um tecido poá vermelho manchado lá dentro. Não seria um tecido de criança. Mas no conjunto, ó, é praticamente um saquinho de pipoca, né? Então, usem os tecidos que vocês têm aí para começar a treinar, aprender e guardar todas essas medidas.